Filosofia, Humanismo e Crítica Filosófica de Merleau-Ponty, apostila 13, página 222. O primeiro passo que nós podemos observar aqui sobre Merleau-Ponty é que ele foi influenciado pelas propostas fenomenológicas de Husserl. Então, nós podemos observar que toda a filosofia dele vai ter uma influência do pensamento do Husserl, né, a fenomenologia, e também nós vamos ver a influência do Jean-Paul Sartre nos seus estudos, né, o existencialismo. Então nós temos duas correntes aí que vão fazer parte do pensamento do Merleau-Ponty, a fenomenologia e o existencialismo do Jean-Paul Sartre. O primeiro passo que nós vamos observar aqui é que Merleau-Ponty coloca a consciência como a instalação do ser inserido. Nós vamos tentar entender isso com o passar dos tópicos aqui da aula. Eu vou pegar esse trecho interessante para nós. Merleau-Ponty coloca a consciência como instalação do ser inserido no mundo e que na relação com o outro percebe parentesco. Esse parentesco envolve ao mesmo tempo semelhança e dissemelhança. O outro atua independentemente de mim, vê, observa, parece fazer de mim também um objeto seu. Então a minha consciência ela está neste mundo, né? E a partir dessa relação que eu tenho com o outro, eu observo o outro, aprendo com o outro, né? O outro também me observa, ele é estranho e ele também vai sentir o mundo de forma diferente de mim. As minhas sensações e as sensações deles vai ser diferente, né? Não vai ser algo universal. A proposta de Merleau-Ponty é resolver um problema que já havia também, né, desde do século anterior a ele, né, o período moderno, que era o racionalismo e o empirismo. Ele não vai colocar o racionalismo e o empirismo como algo transcendente, algo que está além do ser humano neste mundo, neste momento. Ele também não vai fazer aquela proposta do Heidegger, né, separar o ser do mundo que está vivendo aqui. O Heidegger e o Martin Heidegger e o Jean-Paul Sartre, eles vão colocar o ser como algo transcendente, né, como algo que não faz parte, né, como se fosse uma alma que habita um corpo e por aí vai, né? Não é dessa forma que o Merleau-Ponty entende. Ele entende que para existir um ser é necessário existir um corpo. Se não existe um corpo, não tem como existir um ser. Os dois são singulares, não tem separação na visão do Merleau-Ponty. É o primeiro ponto aí para a gente já começar a entender. Para Merleau-Ponty deve-se reconhecer a consciência como um projeto do mundo que ela não abarca nem possui, mas em direção à qual ela não cessa de se dirigir. Nós sempre vamos projetando o mundo de acordo com as nossas experiências. Nós vamos idealizando, dando significados para ele conforme nós vamos vivendo. E esse significado ele acontece aqui no mundo presente, no mundo real, no mundo sentido pelo nosso corpo, ok? Mais adiante, ele vai destacar essa questão do corpo, né? Diz assim, a consciência, de acordo com Merleau-Ponty, diz respeito à percepção fenomenológica. Não há uma transcendência, mas a existência de um corpo que se situa concretamente no mundo a partir da primeira expressão disso, qual seja o assombro de se ver não apenas em si, mas pelo outro. A percepção e a consciência emergem das relações de situação de um sujeito no mundo em seu ser corporal e se depara com outro sujeito entre quais se produz linguagem. Nesse sentido, o corpo não se assemelha a qualquer outro objeto do ambiente, pois é um locus privilegiado onde a subjetividade pode ser revestida em uma situação física e histórica. Então, nesse ponto, nós já encontramos boa parte da filosofia do Merleau-Ponty. Primeiro, ele fala que não existe algo transcendente que eu acabei de citar. O que existe é o nosso corpo, né? O nosso corpo sente este mundo, ele começa a perceber este mundo. E a partir do momento que nós nos percebemos, né, a partir do próprio corpo, nós vamos se assombramos com as percepções que nós vamos tendo no mundo. Como que eu vou sentindo e percebendo este mundo? Né? Ele até fala aqui nas suas obras que a busca da sua filosofia é justamente valorizar essa primeira percepção que nós temos. A primeira percepção que nós temos no mundo.
Quando você se entende e começa a se perceber neste mundo. É esta a primeira percepção que nós temos que valorizar, segundo Merleau-Ponty. É uma percepção, ele chama de pré-percepção, né? Uma percepção anterior de qualquer coisa, de qualquer investimento de pensamento sobre essa percepção. Ou seja, você percebe algo, você se assusta, você se assombra com o que você está sentindo, com o que você está observando neste mundo, e a partir daí você vai começar a dar significados. Você vai começar a procurar dar entendimento para isso. Só que esse entendimento ele não vai ser pautado apenas por você, né? Vai ser pautado por todas uma circunstâncias que te cercam, né? Basicamente é isso que o Merleau-Ponty tenta nos mostrar, né? Você tem uma percepção e essa percepção ela tem que ser a preservada. Aquela que vai vir depois, né? Aquela que vem posteriormente, principalmente com as relações com os outros, elas devem ser, de certa forma, não digo descartadas, mas devem ser evitadas, né? Porque é ela que vai desconfigurar a primeira percepção que você tem do mundo. Tá? Merleau-Ponty ele não acredita em algo transcendente, como eu já comentei com vocês, né? E a partir do momento que eu tenho minha relação com o outro, eu vou tentar expressar aquilo que eu estou percebendo do mundo para o outro. E é neste momento que eu vou expressar o que eu estou sentindo para o outro que eu crio a linguagem, que é o tema aqui do próximo tópico, né? A linguagem como significado. Ela vai dar significado para aquilo, né, que eu estou sentindo e eu vou passar isso para outra pessoa, né? A outra pessoa vai tentar compreender aquele meu sentimento, aquela minha percepção que eu tive do mundo, tá? Vamos tentar entender aqui, ó. Pode-se afirmar pelo apresentado, ou seja, esse texto do Merleau-Ponty que está acima, né, o trecho da sua obra, que a comunicação é fundamentalmente intersubjetiva, mas se apresenta de uma forma objetiva. A palavra é entendida como um gesto e como uma forma de conduta. Este é o mistério da linguagem, base comum da troca possível entre os homens, e meio poderoso porque confere sentidos ao pensamento e à relação com o mundo. A minha relação com o mundo, ela tem um significado, e eu tento passar isso para outras pessoas. E como eu passo isso? Através da linguagem, ok? Mais adiante, eu gosto desse trecho aqui, que vai deixar bem claro para nós esse tipo de pensamento da linguagem. A relação com o outro é de descentralidade e de reconhecimento do outro como uma universalidade da sensação. O mundo sensível particularizado, individualizado, no encontro com o outro se abre como universalizável. Daí nas existências a intercorporalidade e a coparticipação no mundo. Vamos tentar entender isso. Quando eu começo a passar o que eu estou sentindo para o outro também, se ele tiver uma sensação semelhante, uma percepção semelhante, aquilo lá vai ser universalizado, né? Aquilo lá vai se tornar como uma coisa geral para todo mundo, né? Então é isso que ele está querendo dizer neste trecho. Eu percebo o mundo, eu uso a linguagem para comunicar essa minha percepção, esse meu sentimento, e a partir daí o outro tenta sentir a mesma coisa ou vai enxergar da mesma forma que eu, e aí vai começar a haver a universalização de sentimento, a universalização de percepção, né? Aquilo que era particularizado se torna agora universal, né? Por isso que ele usa o termo universalizante. O que é universal? Como falei, vai servindo para todos aquele tipo de ideia, aquele tipo de sentimento. Diferente do Jean-Paul Sartre, a liberdade para o Merleau-Ponty ela é uma coisa bem mais restrita, né? O Merleau-Ponty não acredita que nós temos essa liberdade plena, né? Ele não acredita, como o Jean-Paul Sartre, que nós somos condenados a ser livres. Mas também ele não acredita que nós somos totalmente determinados, que nem o marxismo pregava que nós somos determinados pelos meios econômicos. Não. Ele acredita que nós temos uma liberdade de acordo com as condições, de acordo com o tempo, de acordo com as circunstâncias que vão nos aparecendo, né? Você vai ser livre de acordo com as circunstâncias que te apresentam. Essas circunstâncias elas vão
aumentando ou diminuindo o seu grau de liberdade de acordo com o avanço que você faz, né, o seu uso dessa liberdade, né? De certa forma, nós podemos dizer que você vai usando essa liberdade, até um ponto que você não consegue mais, porque existem circunstâncias que não permitem mais você utilizá-la. Então, a liberdade para o Merleau-Ponty, ela não é nem de mais, como Sartre defendia, que nós somos condenados a ser livres, e nem de menos, como os deterministas do marxismo falavam, né? Então, existem aí determinadas circunstâncias para exercermos a liberdade. Basicamente, Merleau-Ponty é isso. Né? Ele vai utilizar um pouco da filosofia do Sartre e da filosofia fenomenológica do Husserl. E aí nós temos o final aí, né, o último autor que nós estudamos a partir do pensamento fenomenológico, que é um pensamento complexo, mas é de extrema importância para o século XX e adjacentes. Bons estudos e até a próxima.